Olá pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um webinar Bra Software. Meu nome é Luiz Fabiano, responsável pelo Bra Software Academy, que vocês já sabem que é a nossa área de capacitação, onde nós apresentamos nossos eventos, lives, trilhas de aprendizagens e também as nossas certificações técnicas. Quero aqui, em nome da Bra Software, dar as boas-vindas a todos. E como vocês já conhecem, muitos já nos seguem e conhecem mais, eu gosto sempre de deixar esse recado e convidá-los a nos seguirem em nossos canais digitais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Aqui nós divulgamos novas lives, compartilhamos cenários interessantes de todo o mercado, de tecnologia e inovação, e compartilhando com vocês aquilo que os nossos principais parceiros e fabricantes trazem aqui para o nosso mercado. Bom, outro ponto que eu gosto de deixar é que essa live ela está sendo gravada. Vai ficar à disposição de vocês, pessoal, no final da gravação, no mesmo link que vocês utilizaram para fazer a inscrição. Então fiquem tranquilos para que também vocês possam compartilhar com os times que não tiveram oportunidade de se inscreverem aqui. E também, pessoal, ponto super importante, o chat está aberto. Fica à disposição para que vocês interajam com a gente, tirem as dúvidas, aproveitem o momento, é um momento super importante, um espaço dedicado a vocês para compartilhar todo esse conhecimento, tá bom? Bom, hoje nós trazemos aqui um conteúdo importante de um dos nossos principais parceiros e fabricantes de negócio, de tecnologia, de soluções, e vamos falar de Adobe Creative Cloud, mas eu não vou trazer nenhum ponto, não, eu já vou passar a bola aqui para uma antiga, jovem, velha, conhecida de vocês, nossa especialista, a Erika Dalbello, eu falo aqui para o pessoal internamente que a Eriquinha é o nosso termômetro de Adobe aqui na Bra Software. Então, Eriquinha, já estou vendo você aqui, bem-vinda. É sempre um prazer ter você aqui, porque a gente sabe que você vai trazer dicas importantes, novidades para compartilhar com todos aqui os nossos clientes. Fico aqui com você até o final, para no final a gente abrir aqui para as dúvidas, tá bom? Bom dia, bem-vinda. Muito bacana ter você aqui com a gente mais uma vez, Eriquinha. Bem-vinda. Muito obrigada, Fabi. Obrigada a todos que estão aqui com a gente mais uma vez. Se você está chegando agora pela primeira vez, depois comenta, né, de onde que você está nos assistindo, quais temas gostariam de ver aqui nas nossas lives também. Hoje eu trouxe um tema que já faz tempo que eu não falo, né? Agora em fevereiro já vou fazer aqui 6 anos de Bra Software e faz tempo que eu não falo de licenciamento Creative Cloud, que é muito importante, é um tema muito bacana, tá? Se você está assistindo a gravação, também deixa aqui o seu comentário com suas dúvidas ou entre em contato com o nosso e-mail, que a gente vai deixar também na descrição, mas participe, não fique sem dúvidas. Se precisar ver uma demonstração, também conversem com a gente, tá? Bom, primeiro ponto muito importante, sempre gosto de ressaltar, nós estamos aqui entre os 5 principais parceiros Platinum da Adobe no Brasil, que é o mais alto nível de parceria. Com isso a gente tem diversos benefícios, né, como treinamentos em primeira mão, e essa é uma parceria que proporciona a gente oferecer a Adobe da melhor maneira possível aqui para vocês, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Erika Dalbello, eu sou fotógrafa, tenho formação também no Centro Paula Souza em Tecnologia Informática. Sou designer, trabalhei muito tempo em agências de publicidade, além da formação em fotografia. Naveguei muito, né, com fotografia de eventos, de pessoas, de arquitetura, que eu ainda faço bastante, gosto muito também de fotografia. Atuei também como consultora, instrutora de fotografia e tratamento de imagens. Eu sou da época dos DVDs de curso. Sim, eu tenho um DVD de curso, né? Peguei o início ali dos cursos online, já palestrei em importantes eventos da própria Adobe, né, como ali o Photoshop Conference, enfim. Então, eu já tenho ali mais da metade da vida, estava fazendo as contas, já tenho mais da metade da minha vida trabalhando com Adobe, o que é um prazer muito grande, tá? E por estar, né, tanto tempo nesse mundo Adobe, eu tenho acompanhado muito a evolução, né, das soluções, e o conteúdo de hoje, ele surgiu justamente por um motivo bastante simples, né? A gente está em 2026, ainda não um mês já quase de 2026, eu ainda não me acostumei a falar esse ano, mas a gente ainda recebe de uma forma até que recorrente solicitação
né, de cotação, de software, usando nomes, né, que já não existem há mais de 10 anos, né? Porque realmente as soluções, elas evoluem, né? Elas mudam bastante e agora com a nuvem, com inteligência artificial, essas mudanças, elas estão muito mais rápidas, elas estão muito mais recorrentes, né? As versões dos aplicativos têm melhorado, têm mudado com uma agilidade muito rápida, o que é muito bom, né? O que traz para o usuário uma facilidade muito grande, melhorias, né? Então eu sempre gosto de lembrar que hoje tem coisas que a gente faz com um clique que antigamente eu levava uma hora, né? Então a evolução realmente é muito importante. Então, com tanta mudança, com tanta novidade, o objetivo hoje é justamente trazer informação do que há de novo, né? E quais são os licenciamentos disponíveis. Os, os as versões de software que eu vou comentar hoje, elas são mais voltadas para comercial e governo. Educação tem alguns parênteses, tá? Então, se você for de uma área educacional, não tem problema. Depois, no final, ali, deixa suas dúvidas ou entre em contato que a gente fala quais são esses parênteses ali do educacional, tá? Mas vamos lá. Antes de falar da tecnologia em si, eu quis trazer aqui um estudo. Adobe, recorrentemente, todo ano, tem diversos estudos muito interessantes. Eu vou começar por esse de 2023, que foi um estudo para analisar, né, qual que é o estado, né, da experiência do cliente, né, nesse meio digital. Vou falar um pouquinho sobre esse estudo. A gente vai ter uma live focada em Firefly no dia 10 de fevereiro. Lá eu vou trazer alguns parâmetros mais atuais, né, de 2025. Mas hoje quis trazer esse dado um pouquinho aqui, porque para a gente ver justamente como já está, né, já está na realidade. Né? Eu quero uma previsão, realmente já está na realidade. Então, lá em 23, junto com a Oxford Economics, a Adobe, esse estudo entrevistou 1.500 executivos e 4.000 consumidores, né? Trouxe aqui bastante gente. O que esse relatório focou? Né? Ele focou em entender como que as empresas estão lidando com essas expectativas, né, que só vem crescendo dos clientes em relação à IA, a personalização das experiências em diferentes canais, né? Hoje a gente tem muitas formas de comunicação, né? Offline, online. O papel da IA generativa para ajudar, né? Como que essas empresas vão agregar valor. E também um fator que é extremamente crucial, extremamente importante, que é a importância da confiança, né? Da segurança dos dados, de como é feita essa governança de dados. Isso é fundamental, tá? Então, esse foi aqui o foco do relatório. E quais que foram os desafios observados, né? Equipes criativas sobrecarregadas, né? A gente tem informações que as demandas tendem a crescer em 5 vezes, ou seja, cada vez surge uma mídia nova, surge uma plataforma nova, ou muitas vezes a gente tem um produto e 15 variações. As equipes não têm orçamento para ter uma terceirizada, para ter mais uma agência, né? Então é muito comum, muitas empresas têm o seu time de comunicação e marketing e contrata externos para outros trabalhos, né? Então, para fazer essa campanha, vou contratar essa agência. Só que os orçamentos têm ficado reduzidos para isso, né? Porque muitos executivos pensam, não, eu já tenho uma equipe de marketing, então não vou mais terceirizar, vou tentar fazer tudo dentro de casa. As equipes, todas essas duas equipes, né, normalmente as agências e as empresas, estão sob pressão, né, porque precisa lançar produtos para ontem no mercado, né, então teve uma ideia, precisa lançar, precisa fazer teste, enfim. Consistência de marca, então quando a gente tem uma equipe terceirizada, seja um freelancer, seja uma agência, a consistência da marca é um desafio muito grande, porque eu não posso ter um material que fuja do meu estilo, eu não posso ter um material que traga outras características, tem que ter a minha identidade, tem que ter o meu logo correto. Então, a consistência de marca é muito importante, que as equipes trabalhem, né, em conjunto, seguindo padrões.
E aqui fica a pergunta, né? Como que essas equipes estão conseguindo acompanhar esse crescimento, né, tão rápido de demanda por conteúdo, né? E aqui, falando em demanda, o estudo também mostrou o dado que é esperado um crescimento de 5 vezes na demanda dos conteúdos dos próximos 2 anos, ou seja, já está sendo, né? Então essa demanda de conteúdo realmente está crescendo muito. E aqui segue um resumo das principais conclusões desse relatório. 85% dos executivos afirmam que é uma grande prioridade melhorar a experiência dos clientes, né? É fundamental a experiência de estudo. 70% dos clientes dizem que ter uma experiência unificada é fundamental, né? O que isso quer dizer? Eles esperam que os problemas, se houver problema, não é ruim ter problemas. A questão é que os problemas sejam resolvidos rapidamente, né? De uma forma, né, que seja ali eficaz. E 50% das empresas esperam testar o uso de IA pelo menos no próximo ano, né? Ou seja, hoje a gente falar que uma empresa não está usando IA para nada é mentira. A empresa pode até não ter adotado, mas o funcionário está usando para alguma coisa, né? Eu tenho ouvido muito a seguinte frase, eu ouvi recentemente num evento da Adobe, eu ouvi também de outras áreas, né, outras pessoas, que a diferenciação da IA hoje não é quem não vai usar, né? Quem usar vai se diferenciar de alguma forma, né? De uma forma que use para realmente se aprimorar e agilizar o seu trabalho, o seu processo, enfim, independente da área. E qual que é a abordagem da Adobe para impulsionar, né, essas empresas criativas a justamente fornecer melhores experiências aos seus clientes? Primeiro, né, ampliar a escala, né, claro, menor custo, isso a gente não precisa nem falar, né, que as empresas estão buscando, isso está já intrínseco nos desafios. Então, a Adobe ajuda a unificar as equipes criativas, né? Então, a melhor forma de ter ideias, né? Antigamente, a gente vivia numa situação, eu que vivi em agências de publicidade por muito tempo, a gente tinha um momento ali de brainstorm, né? De rabiscar, de ter ideia. Não que isso ainda não seja possível, né? Eu acho que quem rabisca realmente consegue expor suas ideias, mas a IA, ela proporciona que eu visualize minhas ideias de uma forma muito mais ampla, né? Então, os softwares criativos, eles vão ajudar dessa maneira, né? De uma forma que eu ganhe tempo. Vou citar mais alguns exemplos depois. Para os líderes, né? Muitas vezes a gente precisa delegar a criação. Então, exemplo, já se foi o tempo que criar um material era algo só do time criativo, né? Hoje, com o Adobe Express, por exemplo, eu posso ter a expansão ali do time de marketing, permitindo que, justamente com a identidade, a consistência de marca, eu proporcione que o RH crie um memorando usando meus templates, usando o meu logo corretamente, usando a minha fonte corretamente. Então, poder expandir, né, poder descentralizar é muito importante. Para os times de TI, de segurança da informação, também a Adobe permite que você tenha uma implementação muito prática, né, um gerenciamento muito robusto, né, seguro, tudo para facilitar ali o processo. Bom, e a nuvem, né? Então, falando dessa evolução, né? Voltando lá atrás, falando dessa questão da evolução. Quem já usa Adobe há mais tempo vai se lembrar da época das caixinhas, né? Dos CDs, dos números de serial, né? Recentemente, uma pessoa até perguntou para mim, porque eu vou receber, um cliente que estava comprando, né? Eu vou receber o serial no e-mail, né? Então, essa é uma evolução que a gente tem graças à nuvem, né? Por quê? Antigamente a gente tinha essa caixinha e eu tinha só o software desktop, né? Era unicamente ali o software que eu instalar eu comprava para o Windows ou comprava para Mac, né? Não tinha possibilidade, não, vou mudar, vou sair do Windows, eu vou no Mac, tô no Mac e vou para o Windows. Esquece. Comprou para um, era para esse pro resto da vida. Então, a Adobe mudou,
de Creative Suite para Creative Cloud, né? E aqui eu coloquei a melhor descrição que eu pude encontrar para Creative Cloud. Ecossistema criativo que reúne ferramentas e caminhos, né, para que você possa expressar suas ideias. Então, o que seriam ferramentas e caminhos, né? Isso a gente está envolvido não só em software, a gente está envolvido em sistemas, em serviços web, em outras soluções que vão agregar, né? Tudo que pode agregar no meu processo de criação, né? Então aqui eu coloquei, por exemplo, a gente tem os aplicativos líderes de setor, né, os mais conhecidos como Photoshop, Illustrator, Premiere, InDesign, Lightroom, entre outros. A gente tem os serviços web. Então, eu preciso trabalhar cores. Tem o Adobe Color, que é uma ferramenta fantástica, que eu posso usar de diversos caminhos. Eu posso usar na web, eu posso usar no Capture no celular, eu posso usar dentro do Photoshop integrado, dentro do Illustrator. Eu tenho o Adobe Fontes, que é uma biblioteca com dezenas de milhares de fontes que eu posso utilizar sem me preocupar, né? Vou ter que ir lá comprar fonte. Claro, tem diversos tipos de licenciamento, mas é uma ferramenta que já facilita muito a vida da maioria dos criativos, entre outros serviços, né? Aí a gente tem a parte de IA generativa segura, acho que esse é um detalhe muito importante, né? Acho que 2026 vai ser aqui um ano, né, de marco de regulamentação da IA. Né? A IA tem gerado, já desde o seu boom ali, né, finzinho de 22, começo de 23, mas eu acho que a gente está caminhando para essa regulação, né, de como que ela é treinada, né, de como que ela trabalha esses dados, e o Firefly, né, a IA da Adobe, o Adobe Firefly, ele já é preparado para isso. Então, imagina você ter que usar uma ferramenta que daqui a um tempo, de repente, ela pode sofrer uma pausa, né? Pode ter que correr ali para se readequar. O Firefly não, ele já está pronto. Por quê? Ele usa bases, né, de treinamento autorizadas, como o próprio Adobe Stock, como imagens que de domínio público, né, que os direitos já expiraram. Então, isso traz uma segurança muito grande. E a gente tem o Adobe Stock, né, que é o banco de imagens, já vou falar um pouquinho mais em detalhes dele. Então, eu consigo ter justamente um ecossistema onde eu vou ter todos os caminhos que o criativo vai precisar, tá? Bom, então vamos lá. Erika, então quantas Creative Clouds nós temos? Atualmente nós temos 4 versões. Uma delas está aqui, mas não está sendo mais comercializada, está sendo migrada. Já vou falar sobre isso. Essas 4 versões de Creative Cloud, eu coloquei, obviamente, porque a gente ainda tem clientes nessa versão, né, que provavelmente vão migrar, né, posteriormente na renovação, mas é importante trazer aqui para vocês. Essas 4 versões de Creative Clouds, elas se dividem primeiro de 2 formas, entre Teams e Enterprise, e elas se dividem também entre versão sem o Adobe Stock e com o Firefly limitado e versão com o Adobe Stock e o Firefly um pouquinho mais robusto, tá? Vou começar aqui comentando a questão de licenciamento, né? Teams Enterprise. Em alguns casos, mesmo produto, só muda o gerenciamento. Para quem interessa esse assunto, essa diferença de Teams e Enterprise, se você é de TI, se você é de segurança, se você é proprietário, né, quer entender como que seu usuário vai utilizar as ferramentas, é um assunto importante. São 2 slides, vou passar bem rapidamente sobre isso. O gerenciamento Teams, a gente vai ter um painel administrativo, onde eu posso atribuir a licença para quem vai usar, desatribuir essa licença, eu posso criar pacotes de instalação. Então, eu vou ter aqui nessa empresa 20 pessoas que vão usar todos os aplicativos. Se cada um for baixar, né, tudo, um de cada vez, vai ser muito trabalhoso. Então, já posso ter um pacote onde eu já faço uma série de configurações, plugins, se pode ou não pode instalar beta, se pode atualizar, enfim, o recurso de pacotes é bem robusto.
Gerenciar o armazenamento na nuvem, né? Cada licença de Creative Cloud tem 1 TB de espaço na nuvem nos licenciamentos comercial e governo. Então, 1 TB por usuário dá para fazer bastante coisa, e esse espaço ele é da empresa, ele é colaborativo. Então, se um usuário usar mais de 1 TB, não tem problema, caso tenha mais usuários ali. E o suporte da versão Teams é um suporte mais simples. Vai ter o chat, que é um bot, até as 4 horas, se eu não me engano, da tarde, você pode ter ali o atendimento de alguém. Tem um 0800 focado para o licenciamento Teams e tem sessão com especialista, né? São 2 por ano por licença. Então, eu quero aprender a recortar o céu no Photoshop. Eu quero aprender a tirar o chroma key no After Effects. Quero aprender a fazer um envio em massa no Adobe Sign. Enfim, você pode usar esse recurso que é incrível. Eu mesma já aprendi muita coisa que eu vi ali o recurso, não conhecia, e fui lá e pedi essa sessão para ter essa aula direto, muitas vezes até com o engenheiro da própria Adobe. Então, recomendo, tá? O que vai mudar no licenciamento Enterprise? A console do Enterprise, ela é voltada para mais licenças, para um volume maior, mas não necessariamente. A gente tem clientes com 3 licenças que são VIP Enterprise, então não se limita ali ao volume. Porém, se a gente está falando ali de 30, 50 ou mais licenças, o gerenciamento Enterprise vai ser um pouquinho mais robusto para o volume, tá? Porque ele vai ter outras formas de organizar os usuários, como grupos, perfis de produto, múltiplos administradores. Então, eu posso ter um administrador só de suporte. Eu tenho o Acrobat Sign, eu tenho o Acrobat Pro e eu tenho o Creative Cloud. Eu posso ter uma pessoa só para administrar o Acrobat Sign. Então, é um gerenciamento mais robusto que pode ser descentralizado. O suporte, ele já também é mais robusto, porque eu vou ter as sessões com especialista ilimitadas. Então, Erika, eu posso pedir uma sessão por semana? Pode. Né? Claro, depende muito da agenda da Adobe. Quando você for marcar, vai ter a demanda ali. Né? Pode levar ali 1, 2 semanas para ter essa agenda, ou pode levar 3 dias, depende muito do dia, depende muito do tema. Mas é muito bacana, porque você pode usar esse recurso de forma ilimitada. O 0800 já é diferente, ele é prioritário e é de nível Enterprise, é exclusivo. E tem uma ferramenta de abertura de chamado também, onde se você tem um problema, uma dúvida, você descreve o seu problema, coloca anexos, copia as pessoas que você quer que sejam informadas do chamado também. Então, é também muito importante, tá? Mas o diferencial, acho que o principal fator pelo qual as pessoas, principalmente quando a gente fala em segurança, em TI, é o single sign-on, tá? Porque o single sign-on proporciona uma segurança muito maior do seu conteúdo, né, dos ativos, do acesso, né? Então, para usuários ali documentais, principalmente, é muito importante, tá? O single sign-on, ele proporciona que você tenha uma identidade federada, né? A Adobe, ela tem 4 tipos de identidade. Então, se você só vai lá no seu celular, baixa o Lightroom, quer usar a função gratuita, ou quer usar a função gratuita do Adobe Scan para escanear documentos, a Adobe pede para você fazer uma conta, essa é uma conta pessoal, de posse do usuário. Então, se você foi lá, fez essa conta no seu celular, é uma conta pessoal, tá? A senha é sua, tudo que está na nuvem é do usuário, é da pessoa, né? Falando em licenciamento corporativo, a gente vai ter a Adobe ID corporativa. A Adobe, por um tempo, chamou de Business ID. Então, em muitos lugares, hoje em console, às vezes ainda aparece em algumas comunicações o Business ID, mas é uma identidade que pertence à empresa, não pertence ao usuário, tá? Então, isso é muito importante, porque se o designer sai da empresa, o que ele criou pertence à empresa, né? Aquele material pertence à companhia. Então, isso é extremamente fundamental. No VIP Teams, a gente tem só o Adobe ID corporativo. Já no VIP Enterprise, a gente tem 2 possibilidades. Usar uma identidade Enterprise, que é quando a gente vincula ali com o DNS, e a gente tem a identidade federada, que é quando eu faço essa conexão
com o seu diretório ativo, né? Que daí o usuário não vai ter que criar uma nova senha, ele loga com a mesma senha do sistema da rede que ele já utiliza. Então, isso facilita muito. A gente tem aqui na Abra Software, então eu vou logar, já estou logada na Abra Software, já estou logada ali no Acrobat Sign, por exemplo, facilita muito a minha vida e facilita o controle, né? Por quê? Se uma pessoa sai de férias, eu consigo liberar essa licença automaticamente, né, para outra utilizar nesse período, depois volta. Ou se a pessoa é desligada da empresa, o acesso já cai automaticamente, né? Então, não acontece aquela coisa, acessei o Admin Console e tinha uma pessoa ali que já saiu faz 6 meses usando a licença. Não tem cabimento, né? Então, licença federada, identidade federada é muito importante, tá? E propriedade dos dados sempre controlada e pertencente à organização. Ok, então eu comentei aqui que a primeira diferença, né, nas versões da Creative Cloud são 2 versões Teams, 2 versões Enterprise, tá? Agora, o que mais que a gente tem de diferente, né, além de Teams e Enterprise? A gente vai ter de diferente também o acesso ao Adobe Stock e ao Adobe Firefly, tá? E por que isso é muito importante? Eu não vou detalhar muito o Adobe Stock, vou comentar aqui. A gente já teve outros conteúdos, eu tenho uma playlist, a gente tem uma playlist lá no YouTube só sobre Adobe Stock. Quem quiser depois, avisa, a gente compartilha. No dia 10 eu vou fazer uma live só de Firefly, mas o que eu quero trazer aqui para vocês, né? Um outro estudo de 2021 trouxe aqui algumas informações que são muito importantes também, né? Que é a questão do risco de usar uma imagem, usar uma foto, usar um áudio, usar um vídeo que não foi licenciado, porque qualquer tipo de asset, né, qualquer elemento tem direito autoral, né, tem regras, são leis, tem propriedade. Então, se eu vou utilizar um conteúdo que não foi licenciado corretamente, e tem várias formas de licenciamento também, pode trazer consequência, né? Então, nesse estudo, 68% dizem que alguém na empresa já usou imagem sem licença. E eu tenho certeza que esse número é até maior, tá? Já vi muito isso, né? Olha, procura no Google. Então, isso é algo muito arriscado. 9 em cada 10 pessoas dizem que ter um acesso ilimitado, ter um acesso à vontade, vai justamente reduzir esse risco de usar algo não licenciado. Por quê? Porque eu tenho uma flexibilidade muito maior de testar. Legal, eu quero uma foto aqui de um astronauta. Tem ali 100 fotos. Vou escolher aqui a minha favorita, vou usar no material. Não ficou bom. Poxa, mas se eu não tenho um licenciamento ilimitado, eu poderia estar naquela situação. Mas eu já licenciei essa, a que eu quero, agora eu não consigo licenciar, não tenho mais crédito disponível. E muitas pessoas, né, segundo a pesquisa, acabavam indo, né, recorrendo a, a um licenciamento irregular, né, não genuíno. Isso não é legal. Consequência: usar um ativo sem licenciamento correto vai trazer ações judiciais, vai trazer multas. O prejuízo financeiro é certo, é certeiro. Eu conheço muitos fotógrafos que já ganharam muito dinheiro por causa de uso indevido das suas imagens, né? Ou coisas piores, né? Claro, dinheiro é ruim, mas imagina só, o seu time ficou ali um mês trabalhando, até mais tempo, né? Trabalhando num projeto. Então, vamos supor que contratou ali uma modelo, né, fez ali foto, fez vídeo, né, enfim, para diversas mídias, e de repente tem que parar tudo. Corta tudo, porque não pode usar essa foto, não pode usar essa fonte. Eu vi um caso de um material que foi lançado e a fonte não era licenciada. Então, para tudo, né? Para de imprimir o material impresso, não pode circular mais o material impresso, não pode mais fazer campanha, ou seja, parar de vender é o pior pesadelo de qualquer negócio, né? E reputação, isso é o pior, né? Quem nunca viu ali histórias de plágio que queimam muito as empresas. Então,
isso aqui tem que ser tomado muito cuidado, tá? Então, falei de Teams e Enterprise, agora a gente está falando de estoque Firefly, e vou detalhar um pouquinho, vou trazer só um pouquinho de informações aqui do Adobe Stock, que é o nosso banco de ativos, né? Por que ativos? Porque não tem só foto. Né? Pode falar banco de imagem? Pode, não tem problema. Mas acho legal comentar que o Adobe Stock tem muito mais do que só fotos. Vai ter vetor, que é arquivo para Illustrator, vai ter ilustração, né? Seja uma ilustração digital, seja algo feito à mão, tem materiais incríveis. Tem até arquivo já em PNG, já recortado sem fundo. É uma mão na roda incrível. Tem templates, né, que são aqueles arquivos prontos já para Photoshop, já para Illustrator. Então, por exemplo, eu tenho aqui um cliente que é uma marca de vinhos. Eu estou fazendo rótulo para ele. Se eu só mandar a arte do rótulo, ok, né? Ele vai ver o rótulo ali, mas se eu já aplicar esse rótulo na garrafa, né, com o volume, com a curva da garrafa, então é um exemplo de template, né? A minha experiência na aprovação do design fica muito mais robusta. Elementos 3D, para quem trabalha com Adobe Substance, para quem trabalha com Autodesk, ali diversas soluções 3D, já tem ali diversos objetos, né, textura, tem até as luzes, que é muito bacana. E a gente tem vídeos também e trilhas de áudio. Ontem eu tirei um print aqui lá no Adobe Stock, se você não digitar nada, só der um Enter, ele aparece quantos elementos o Adobe Stock tem naquela data. Né? Então a gente já está ali nos 875 milhões de elementos, incluindo toda essa lista aqui, que é muita coisa, né? Quem pode usar? Todo mundo, né? Basicamente, não só os criativos, mas se você é de uma área comercial, se você é do jurídico, se você é do RH e você faz apresentações e você precisa ilustrar seus materiais, você com um slide, colocar uma foto de fundo ali, você pode usar um banco de imagem também. Daí eu já ouvi muito isso, mas eu sou do RH, eu não preciso licenciar a imagem. Precisa sim, porque se essa imagem, né, for para um público aberto, né, ou jurídico, né, se for fazer ali um contrato que vai para o cliente, vai ter uma imagem, eu preciso que essa imagem seja licenciada. Né? E por que usar? Custo-benefício. Né? Eu trabalhei numa empresa lá em Itu, que a gente gravava, né, diversos cursos, tinha vários cursos de fotografia e tudo mais, e eu me lembro diversos cursos de produção de fotografia de alimentos, né? O trabalho que é ali um período inteiro para preparar um alimento, para preparar um cenário, para ter ali uma foto bacana, e a gente consegue encontrar numa variedade ali muito grande do banco de imagens, né? Com agilidade, né? Com rapidez e qualidade, porque todos os elementos que são inseridos no Adobe Stock precisam ser aprovados, né? Então, se tem se não está numa resolução legal, se não está numa nitidez legal, ou se realmente é um item, né, que não vai ser útil, ele é recusado. Então, você só vai ter realmente elementos de qualidade, tá? Não é só quantidade, tá? Vamos chegar logo. Eu acho que até o fim do ano a gente chega a 1 bilhão de ativos, mas não é só quantidade, né? E datas comemorativas, né? Campanhas sazonais. Então, essa foto aqui do pai e filho da praia é uma foto minha. Adoro essa foto. Campanhas sazonais são momentos que começam e acabam muito rápido, né? Então, vai ter carnaval, esse conteúdo já vai começar e já vai acabar muito rápido, dependendo. Claro, carnaval dura ali 5 dias, mas a gente tem campanhas muitas vezes, né? Datas mais simples que vão acontecer no dia, vai ficar 24 horas de stories e vai sumir, né? Algumas vantagens rapidamente: milhões de itens adicionados mensalmente, mais de 100 mil colaboradores no mundo todo, então isso significa representatividade, né? Então, antigamente, eu me lembro da minha época de agência, a gente ia buscar alguma coisa em banco de imagem e não se sentia representado, né? Não tinha características brasileiras, né? O Brasil é um país tão diverso e então no passado era difícil porque os bancos eram a grande maioria ou norte-americano ou europeu. Hoje não, né? Hoje a gente tem muito conteúdo nacional de muito boa qualidade no Adobe Stock. Integra já com os softwares, então você pode buscar sem sair do Photoshop, que ganha muito tempo. Tem um estudo que os designers também
podem ser até 10 vezes mais rápidos usando o estoque, né? Porque eu já consigo, ou se eu não tiver um licenciamento ilimitado, eu posso testar e depois substituir, né? Eu posso já usar um objeto inteligente. Depois também, quem quiser conferir esse estudo na íntegra, a gente consegue compartilhar. Mas também consigo ganhar tempo por causa dessas integrações. Eu já falei muitas vezes que a Adobe fala inteligência artificial há cerca de 20 anos, talvez, e o Adobe Stock já tem inteligência artificial também, tanto para realizar os seus filtros, né, quando você está buscando a sua imagem, ou para buscar, né, eu tenho uma foto. Eu tive essa situação. Um cliente mandou, né, ele queria uma foto num folder e ele mandou a foto que ele tinha, né, antiga, com 400 pixels de largura. Eu falei, olha, isso aqui não vai imprimir, não dá, né? Então, com a parte de busca, aqui eu coloquei um exemplo, a gente consegue buscar fotos semelhantes. Então, por que eu coloquei uma vaquinha aqui, né? Aqui era a foto da vaquinha que o cliente mandou, uma foto bem ruim, impossível de ser impressa, até para a internet ia ser uma foto muito pequena, e pela referência da IA, eu consegui achar uma foto similar ali ao que ele queria, né? Então, essa parte de busca por referência é muito importante. Ok, falamos de Teams Enterprise, falamos de Adobe Stock, agora tem uma diferença, tá? Porque, ok, Erika, eu já entendi o que muda do Teams para o Enterprise. Stock e Firefly é igual nessas duas? Não, tá? Existe aqui uma diferença, que é a licença aprimorada e a licença estendida, tá? Então, Erika, qual dessas duas eu vou escolher? Eu quero Pro Plus Teams ou edição 4, que é a versão Enterprise? Vai depender de como você vai usar o Adobe Stock e o seu gerenciamento. Mas eu não tenho muitas licenças, eu não quero não quero fazer a federação. Você pode ir para Pro Plus, tá? Agora, como que você vai usar essas imagens, né? Como que você vai usar o Adobe Stock? Aqui entra uma diferença super importante, tá? Que é se ela é uma licença aprimorada ou uma licença estendida dos ativos do Adobe Stock. Então, vamos lá. As Creative Clouds Pro Plus e edição 4, elas permitem download ilimitado de tudo que é ativo padrão do Adobe Stock. A Pro Plus vai ter a licença aprimorada e a edição 4, licença estendida. Qual que é a diferença aqui nas duas? Primeiro que a cópia é ilimitada, então se você quiser licenciar uma foto e transmitir em rede nacional para milhões de visualizações, tudo bem, tá? Tanto na aprimorada quanto na estendida. Mas o que vai mudar é associação à venda de produtos, tá? Eu vou licenciar uma foto, vou estampar aqui, exemplo, vou estampar aqui essa caneca, vou vender a caneca. Preciso de uma licença estendida, tá? Eu trouxe aqui até alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. Imagina que você é uma fábrica de suco de laranja e você quer licenciar uma foto da laranja para estampar aqui a embalagem, ou seja, o desejo do consumidor de comprar, né? O rótulo diz muito, né? Então ele vai olhar ali o rótulo para escolher esse produto. Preciso de uma licença estendida, tá? Então, se eu estou vinculando a venda de um produto a uma marca, preciso da licença estendida. Não, Erika, mas eu só vou aqui, eu sou nutricionista, ou eu sou a fábrica de suco de laranja mesmo, mas eu vou fazer um post no Instagram para falar dos benefícios da vitamina C. Então, essa foto aqui eu não estou vendendo nada, só estou falando dos benefícios. Posso até ter uma venda subjetiva, se eu vendo algum produto, se eu vendo um curso, se eu vendo o suco, mas o post é para falar benefício da vitamina C. Não está falando no final, compre esse suco, né? Não está com a foto do suco, enfim. Nesse caso, é institucional, então eu consigo usar uma licença aprimorada, tá? Então, por isso que é importante. Mais um outro exemplo, aqui
essa ilustração, achei super bonita, vou estampar uma camiseta e vou vender a camiseta, né? Vou pôr minha marca aqui embaixo e vou vender essa camiseta. Então, nesse caso, eu tenho uma licença estendida, porque as pessoas que forem comprar minha camiseta, elas vão comprar porque gostaram da ilustração, né? E também estou colocando minha marca aqui. Só por fator de curiosidade, um parênteses, essa imagem aqui, né, desse modelo com a camiseta, é um template do Adobe Stock. Então, eu só peguei a ilustração, apliquei no template, eu não precisei fazer mais nada, rápido, poucos cliques, já apliquei, ok? Um quarto exemplo institucional, eu sou um escritório de advocacia e estou colocando uma foto aqui desses executivos conversando, vou pôr na capa do meu site, ou vou pôr aqui a outra foto dessa executiva trabalhando no celular, no computador, vou pôr no Instagram. Ok, é institucional. Não estou vendendo notebook, né? Não estou vendendo aqui a pessoa em si, né? Então, aqui a gente tem um caso institucional, tá? Ok, falei de Adobe Stock. Agora vamos partir para o Firefly. Também não vou detalhar muito, na semana do dia 10 a gente vai falar mais sobre. Mas o que é o Firefly, né? É um modelo de IA generativa da Adobe. Começou lá em 2023 só com imagens, hoje a gente já tem a parte de transcrição de áudio, a tradução de áudio com lip sync, gerar vídeo do zero, gerar vídeo a partir de imagens. E aqui está o grande diferencial da Adobe. Desenvolvido para ser comercialmente seguro, né? Ou seja, de todos aqueles 800 milhões de itens no Adobe Stock, cerca de 400 milhões são ativos que a gente chama de padrão, comerciais, né? Porque o Adobe Stock também tem conteúdo editorial. Então, eu quero licenciar uma foto do logo da Adobe. Tem lá também, tá? O logo da Microsoft. Tem lá também. Mas conteúdo editorial não entra no treinamento. Então, tudo que é conteúdo padrão entra no treinamento da Adobe. Também entra conteúdo de domínio público, né, onde os direitos já expiraram. Então, com isso, a gente consegue uma segurança na hora de gerar algo. Por quê? Eu sei que a hora que ele está gerando, por exemplo, estou gerando aqui a zebra na poltrona dourada. Eu sei que ele não está vasculhando a internet para achar todas as poltronas douradas possíveis para usar de referência, né? Então, isso garante essa segurança, garante que ele não está usando de referência uma imagem que ele não tem autorização, né? E outro ponto importante, a Adobe remunera os criativos que estão inserindo elementos no Adobe Stock. Por isso que o banco, ele está sempre crescendo, ele está sempre movimentando, ele tem sempre conteúdos novos, né? Ele está sempre aprendendo cada vez mais e mais. Então, isso é muito bacana. A Adobe paga 2 vezes no ano, pela quantidade de elementos novos que você inseriu, né? Além desses elementos que podem ser vendidos também, obviamente, né? E também pela quantidade de vezes que o seu banco foi buscado. Então, é muito legal porque a Adobe também está remunerando os criativos, né, videomakers e fotógrafos. E os dados são seus, né? Tudo que você criar com o Firefly, até mesmo em testes, em POCs, né? A Adobe não treina com esses dados. Isso é super importante. Segurança é algo que está sempre em primeiro lugar para Adobe, tá? Se alguém quiser também, depois a gente tem os links do Adobe Trust Center, que é onde tem todas as documentações, todos os white papers, tudo de informação importante que você precisa saber, principalmente segurança, tá? O que a gente pode criar hoje? Imagem, vetor, vídeo, áudio, enfim, não vou detalhar muito aqui, mas eu quis trazer alguns exemplos, né? A gente já está no Firefly no modelo 5. Então, para textura, para criar pessoas, a ferramenta tá incrível, tá? Tá com uma resolução agora de 4 megas, né? Então, até o Firefly 4 são 2. Agora a gente já dobrou a resolução, então isso é muito bacana, né? A textura, provavelmente no compartilhamento de tela, não sei se vocês vão conseguir ver exatamente a textura dessas fotos, mas tá incrível. E o que é muito rico no Firefly é a forma de criar, tá? Por exemplo, referência de estilo. Eu não preciso ficar somente nos prompts. Claro, os prompts são muito importantes.
Adobe tem documentações riquíssimas sobre prompts, né? Entender os prompts também é importante, mas Adobe também facilita muito a criação. Então, exemplo, estilo. Você já tem a sua característica, né? As empresas já têm as suas características de cor, né? De estilo de tonalização, e você quer criar algo diferente, totalmente diferente ali da foto referência, mas você quer usar uma referência de estilo. O Firefly faz isso. Ou eu quero uma referência de estrutura. O que é a diferença aqui da estrutura? Ah, não, mas eu quero uma pessoa de cabelo pink, mas eu quero nessa posição, né? Então, estilo é a questão da tonalização, das características da imagem, e estrutura é o formato, não é como o nome diz, a estrutura mesmo. Então, com isso, me ajuda muito a criar, né, de uma forma mais clara, mais objetiva. Tem aqui um outro exemplo da estrutura, que é de uma artista incrível, que é a Ana. Então, por exemplo, ela quer uma lua com uma casa de campo dentro da lua que cai uma cachoeira, né? E ela colocou ali um rascunho, né? Então, com isso, conseguiu mostrar melhor para a IA como que eu quero essa criação, né? Porque só com o prompt, será que ele vai trazer realmente essa lua que eu queria? Pode trazer uma lua cheia, né? Pode, enfim. Então, a estrutura é um recurso incrível que nos ajuda a criar de uma forma mais, mais rápida, mais precisa, né? Acho que isso é muito importante. E outro ponto, eu sei que a IA, para eu criar do zero, pode até ser um conteúdo um pouco mais difícil, né? Não são muitos os casos que eu vou criar do zero. Mas a IA também vem ajudar muito no preenchimento generativo, né? Ou seja, aquela imagem que você precisa tirar alguma coisa, inserir alguma coisa, que você precisa ter ou uma proporção diferente, né? Então, poxa, essa foto está muito legal, está lá no Adobe Stock, só que é uma foto muito panorâmica, né? Praticamente 2:1. Jamais vou conseguir usar essa foto num Stories, né? Então eu consigo expandir, né? A expansão generativa ou correções, né? Então aqui, por exemplo, tirar o aparelho sem danificar os dentes, e isso de forma rápida, né? Antigamente eu teria que ficar ali com um pincelzinho, com o brush, né? O Healing Brush, fazendo ali pontualmente, copia daqui, copia dali, seria algo muito mais trabalhoso, né? Ou seja, consigo fazer agora vamos ver quantos cliques. Selecionar, preenchimento generativo, como eu quero remover, posso só digitar remover, ok, pronto, né? 3, 4 cliques, já removi o aparelho. Aqui, por exemplo, não gostei da calçada, quero preencher com grama. Né? Quem já fez workshop com a gente já viu eu mostrar essa foto em detalhes. Mas essa foto, eu sei que grama parece algo fácil, né? Parece algo fácil de replicar, só que a grama, essa foto tem profundidade de campo, né? Então aqui em cima está desfocado, aqui está mais nítido e a profundidade ela vai o quê? Diminuindo, né? E ele também entendeu a luz, né? Isso é muito importante, né? Aqui ele replicou essa iluminação que está vindo aqui, porque a IA generativa vai pegar o quê? Vai levar essa foto no seu motor, vai falar, olha, aqui a gente tem grama e tem essa luz que é mais baixa, então eu preciso replicar aqui nesse espaço. Ou ainda ir além, tá? Mas e como seria a junção da grama com a areia? Né? Então, também o motor vai lá no Adobe Stock. Bom, me traz então referências de como que é a junção de grama com areia, né? Para eu poder replicar aqui nessa imagem. Essa aqui é a hortinha lá do meu pai. Falei, esse tijolo não tá bonito. Tirei e repliquei ali com a terra. Então, seguindo a mesma profundidade de campo aqui e aqui também. Aqui eu estava viajando e normalmente eu gosto de pouco equipamento, mas eu sempre tento estar com a câmera fotográfica. Eu estava com uma câmera, uma série 2 da Canon, e uma lente 24mm, que é aquela lente pancake, bem pequenininha, para não ocupar espaço na mochila. Eu queria com uma exposição mais longa para pegar ali o nascer do sol, mas eu não tinha tripé, então eu coloquei ali no balcão, né, da varanda, só que
pegou ali esse espaço. Claro que eu tirei essa foto já pensando no Firefly, né? E daí consegui recriar esse céu sem essa parte ali do balcão. Tá, a gente tem o Firefly, que é o motor da Adobe, que é incrível. Então a gente tem para a parte de vídeo e para a parte de imagem, não está aqui o Image 1, mas a gente já evoluiu bastante, já estamos no Image 5, que é muito legal. Mas nós também temos motores de parceiros, né? Que são os modelos de terceiros que a gente consegue usar também. Por que a Adobe fez isso? Porque a gente sabe que quando se trata de IA generativa, cada motor vai ser melhor numa coisa específica. Tá? A gente não vai conseguir fazer 100% do que eu preciso com um motor só. Então, vai ter motor que vai ser melhor em textura, vai ter motor que vai ser melhor em pessoas, né? Vai ter motor que vai ser melhor em 3D, enfim, cada um vai ser melhor numa coisa, tá? Então, a Adobe fez parceria com diversos players. Ah, Erika, eu não tô vendo um player famoso aí, porque esse player provavelmente não concordou com um pré-requisito importantíssimo da Adobe para estar aqui. Não treinar o conteúdo gerado pelos usuários, tá? Então, os players que estão aqui hoje concordaram com essa cláusula fundamental da Adobe, né? Tá circulado aqui só os novos, tá? Mas todos esses que estão disponíveis, eles estão de acordo com as diretrizes da Adobe de não treinar o conteúdo que vocês geram. Então, a gente tem o Google, tem o GPT, tem o Flux. Eu tenho testado o Flux dentro do Photoshop, tenho tido resultados incríveis. Tem o Topaz, que é para redimensionamento, que eu vou mostrar alguns exemplos também, tá? Então, aqui, por exemplo, essa é a foto original. É uma foto do Adobe Stock, uma foto muito bacana. Olha que bacana o resultado aqui com o Gemini, né, o Nano Banana. Então, foram vários processos, né? Primeiro eu pedi ali para trocar a blusa, pedi para trocar o fundo e pedi para mudar a direção do olhar da modelo, né? Ficou bem bacana, ficou bem interessante. Foram vários testes, né? Depois pedi para tirar ali o celular da mão, foram vários fundos também, só trocar a cor dessa blusa, enfim, né? Então, aqui um resultado com um desses de terceiros. Aqui um segundo resultado, pedi para trocar ali a roupa, né, dessa pessoa. Claro que não tem nada a ver esse look na praia, mas só para a gente ver aqui esse poder de fogo, né, que algumas IAs têm. Aqui um resultado do Flux, eu coloquei até em tela cheia para ver melhor, que foi tirar o reflexo dos óculos da modelo. Achei muito bom esse resultado. Já trabalhei com fotos de pessoas que ali fotografaram, né, já vieram com esse pedido, olha, tira o reflexo do óculos. Então, algo que no passado a gente tinha que fazer um trabalho gigantesco, hoje eu consigo resultados interessantes, muitas vezes não de primeira, muitas vezes a gente tem que testar. Então, esse resultado do reflexo foi algo que eu fiz com vários players, né, com Firefly, com Flux, com o Gemini ali do Nano Banana, e gostei do resultado do Flux no final, tá? Upscale generativo, quem nunca teve também aquela imagem, poxa, mas a imagem ali que eu usei da vaquinha no estoque, né? Tenho duas opções, posso usar procurar uma similar, ou se eu tenho uma imagem que não, eu quero usar essa imagem, eu preciso redimensionar. Peguei uma foto minha aqui na faculdade, lá em Salto, em 2009, que era uma foto de uma câmera digital compacta da época, com acho que 500 pixels de largura, 600 pixels, que eu não imaginaria que eu ia conseguir ter esse redimensionamento, né? Então, a gente tem agora o Topaz Gigapixel dentro do Photoshop para redimensionamento. Mas é um redimensionamento com qualidade, tá? Nos meus workshops eu ensino a usar juntar ali diversos recursos, os neural filters, né, o Topaz, enfim. Não vou usar só uma ferramenta, né? Eu posso usar uma soma de diversos recursos para ter um melhor resultado. A gente tem também o Topaz Bloom, né? Então, aqui essa primeira imagem, uma imagem que eu recebi uns anos atrás no WhatsApp. Olha, usa de fundo do convite de aniversário, mas era uma foto em baixíssima qualidade, né?
E na época eu procurei uma parecida, usei uma parecida, mas hoje a gente tem um recurso que é o Topaz Bloom, que ele recria o que você está pedindo ali. Claro, existe uma ferramenta ideal aqui para rosto, né, que é o caso do Gigapixel, e tem o Bloom, que é muito interessante para outros tipos de imagem, que também vai trazer resultados incríveis. Dentro do Photoshop, a gente tem o harmonizar. Então, imagina, tenho duas fotos. Ó, aqui a sala, que tem uma iluminação aqui vindo de uma janela, e tem essa poltrona. Uma foto em estúdio, uma luz totalmente diferente. Quero juntar as duas, né? Quero que essa poltrona tenha a mesma luz aqui da sala. O harmonizar faz isso, né? Dentro do Photoshop, o harmonizar não consome créditos, né? Acho que é muito bacana também essa informação. Perdão, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ou quero ir além. Poxa, como seria esse sofá se ele fosse feito de um material plástico roxo, né? Então aqui, por exemplo, eu usei o Gemini. Então, para cada item, para cada tipo de criação, textura, pessoas, a gente vai usar um motor diferente. E, claro, vai muito de teste, vai muito de adequação. Eu estou trabalhando com pessoas, com rostos. Eu sempre recomendo usar o Firefly por causa da questão de segurança, de indenização de propriedade intelectual, né? Mas o restante, você consegue ter resultados também incríveis com os modelos de terceiros. Parte de vídeo, né? Então, gerar um vídeo ali a partir de um texto, ou gerar um vídeo a partir de uma foto, né? Esse vídeo aqui eu achei sensacional, a textura da pele, né? Ali a luz movendo, né? Meio replicando ali, então imagina ali perto de um aquário. Aqui a parte de imagem para vídeo, então eu tirei essa foto da borboleta na primavera e pedi para transformar num vídeo, né? Então a borboleta sai ali voando. Outro ganho enorme, né? Então, um colega meu, fotógrafo, fotografou alguns modelos em estúdio, dos looks, né? E só que não fez nenhum vídeo, porque na hora da fotografia ele gostava de flexibilidade, não vou ficar com a câmera no tripé, né? Gosta da câmera solta. E daí depois ele falou, e se eu fizer um vídeo, né, do movimento ali do vestido, enfim. E daí a partir das fotos gerou o vídeo. Então pegou uma foto da modelo, tela inicial, foto, tela final, para trazer essa troca de movimento, né? Incrível também. Aqui a foto que eu gerei com o Firefly Image 5, né? Versão 5. E daí o vídeo, que já veio com áudio, olha que bacana, né? Pedi ali para animar esse vídeo. Além disso, né, o Firefly ele tem mais alguns recursos, como o Firefly Boards, que é o que eu vou abordar na próxima live. Eu vou abrir o Boards, vou criar com vocês, que é uma forma diferente de criar. Tá? Dia 10 a gente vai falar com mais detalhes, mas aqui, correndo com o tempo, o que mais diferencia da ProPlus Teams para a edição 4 Enterprise? A edição 4 Enterprise tem dois recursos muito interessantes, que só ela que tem: composição de objetos e kits de estilo. O que é composição de objeto? Isso aqui é fundamental para quem trabalha com produto. Erika, eu trabalho aqui com produtos, eu vendo aqui uma bolsa, eu vendo aqui um perfume, né? E você precisa trabalhar os fundos. O recurso de composição de objetos justamente proporciona isso, né? Você criar as cenas já com a foto do seu produto, né? Direto do Firefly. É incrível. Kits de estilo. Eu mostrei lá atrás, né, os estilos lá da foto do rapaz de moicano, né? Então eu quero aquele tom de cor. O tom de cor também diz muito sobre a identidade da marca, né? A gente não vê diversas campanhas que têm sempre uma mesma característica, né? Ou se eu tenho em uma campanha 50 imagens, ou se eu tenho, né, às vezes a marca específica, né, tem suas características de cor. O kit de estilo, ele permite que eu crie ali, eu use um estilo, use ali um tom de cor, mas que eu compartilhe com o time, né? Então, todo mundo vai usar o mesmo estilo. Isso é muito bacana, também reforçando ali a questão da consistência de marcas, né? Então, compartilhar entre equipes, compartilhar entre aplicativos,
Então, aqui é um recurso fundamental, tá? Então, aqui, Teams Enterprise, sem estoque ou com Firefly mais limitado, com estoque com Firefly. Aqui eu tenho uma tabelinha mais completa, vou comentar aqui alguns pontos. Primeiro ponto importante, nomes. Os nomes mudaram, né? Então, o que hoje é Creative Cloud Pro Plus, e até comecinho de 2025, finzinho de 24, se chamava Creative Cloud Pro, né? E o que era só Creative Cloud, hoje se chama Creative Cloud Pro. Então, a Adobe fez algumas mudanças. O que era só Enterprise virou edição 3, o que era Pro Enterprise virou edição 4, tá? Então, foquem aqui nos novos nomes, né? Que é muito importante saber qual que melhor vai te atender. Então, primeira diferença, Adobe Stock, né? Quais versões tem Adobe Stock? Pro Plus e edição 4, tá? Mas eu queria licenciar elementos premium do Adobe Stock, né? Um vídeo, uma foto ali que é de curadoria, aí você precisa de um pacote de crédito, tá? Para poder licenciar esses outros elementos. Eu quero gerar elementos no Firefly. E aqui é muito importante, se você está na edição 3 e quer gerar com Firefly, precisa, né, na renovação, mudar, né, para edição 4 ou Pro Plus. Tá? Por quê? Porque a edição 3 é limitada. Né? Já vou falar quanto aqui que vai poder criar. Diferença. Por que a Creative Cloud Pro, eu falei que é limitada no Firefly? Porque a quantidade de criação padrão tem limite pela quantidade de créditos, né? Enquanto a Pro Plus e a edição 4 são ilimitadas. Então, o Firefly também tem os tipos de crédito, né? Então, gerar foto é um crédito, gerar vídeo é outro crédito. Então, para a maioria dos recursos do Firefly, você pode usar à vontade nesses dois licenciamentos. Eu quero licenciar conteúdos premium. Se você está na Pro, você vai ter que comprar um adicional. Se você está na 3, vai ter que comprar um adicional. Agora, se você está na Pro Plus ou na edição 4, você tem créditos para isso, mensais, tá? Mensal por usuário. Erika, mas a Creative Cloud Pro e a Creative Cloud Pro Plus têm a mesma quantidade de crédito? Sim, só que no Pro Plus, esses créditos só serão descontados em conteúdos premium, tá? Então, apesar de ser o mesmo número aqui, na prática, Pro Plus e edição 4 consegue criar muito mais, né? Porque para cada foto na Creative Cloud Pro, você vai usar um crédito, né? Agora, na Creative Cloud Pro Plus, para diversos conteúdos você não vai usar nada. Então, só vai usar realmente para conteúdo premium. No licenciamento single, né? Aplicativo individual. Não, eu tenho só Photoshop, eu tenho só Illustrator. Os créditos também caem consideravelmente, né? Então, a gente não tem mais versão com Adobe Stock para individual, tá? Eu quero Adobe Stock. Então, pelo menos a Pro Plus, tá? Kits de estilo e composição de objetos, eu acabei de falar, só edição 4. Indenização de propriedade intelectual, outro ponto importantíssimo. Tudo que você criar com Firefly, se você tem o licenciamento Creative Cloud Pro Plus ou Creative Cloud edição 4, e vamos supor, gerei ali uma pessoa, né, eu vou usar aquele exemplo aí da taça de vinho, tomando a taça de vinho na janela. Vamos supor que bate alguém na sua porta, poxa, essa pessoa sou eu não te autorizei esse uso de imagem, né? Vamos supor, né, um caso aqui hipotético, que aconteça isso. Se você gerou essa imagem com Firefly dentro desses dois licenciamentos, a Adobe vai cuidar disso para você e pode te indenizar em até $10.000 por asset, né, por caso que acontecer, tá? Erika, mas eu gerei com o Gemini. Não tem isso. Eu gerei com o Flux. Não tem isso, tá? Mas eu tenho Creative Cloud Pro. Não tem isso também, tá? Então, essa segurança é muito importante. É claro que, particularmente, eu acho muito difícil, né? Porque a Adobe já garante essa segurança, né? Que está usando só os conteúdos ali do Adobe Stock e tudo mais. Acho bem difícil que aconteça alguma coisa. A gente tem aqui,
vai fazer 3 anos de Firefly, no Brasil nunca vimos nenhum caso, então, mas essa segurança é muito importante, né? Você ter essa garantia com essa indenização vai te trazer um amparo maior. Suporte técnico, né? Já falei um pouquinho antes, então já comentei essas diferenças, né? As versões aqui Enterprise vão ter um suporte mais robusto, vão ter a integração, vão ter essas facilidades, tá? Passei 5 minutos, Fabi, mas quero deixar essas informações que são realmente importantes para a gente conhecer, porque a gente já teve muitos casos de clientes que compraram a Pro, mas na verdade o que eu precisava era o Pro Plus. Então, se você é um usuário criativo, conversem com os seus administradores, conversem internamente com as equipes, mostrem que realmente o que vocês precisam é um licenciamento mais robusto, né? Se você é de TI, com certeza a segurança é algo muito fundamental para você, então realmente uma licença edição 4 vai trazer uma robustez muito maior. Lembrando que essas informações são para o VIP, né? Licenciamento VIP, comercial e governo. Para educacional, nós temos alguns parênteses, nós temos algumas diferenças, tem licenciamento por dispositivo. Para o licenciamento ETLA, que são grandes empresas, existe ainda uma quinta versão, tá? Então, também, se você for um cliente ETLA, depois chama o nosso time, que a gente consegue falar dessa quinta versão ainda, que é exclusiva lá do ETLA, tá? Bom, Fabi, passei um pouquinho do tempo aqui, mas deixa eu te perguntar, né? Temos alguma dúvida no chat? Tem alguma pergunta? Eriquinha, primeiro, parabéns pela apresentação, pela aula de sempre. Não temos pergunta aqui. E o recado final que eu quero deixar é como você disse. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer detalhe, acione a Eric, acione o time de soluções Adobe aqui da Brasoftware, o time inteiro fica à disposição. Eriquinha, eu quero só agradecer mais uma vez a quem ficou com a gente aqui até o final. O tema é super importante e é importante a gente detalhar, por isso nós passamos alguns minutinhos aqui. Mas eu quero também já lembrá-los e convidá-los a participarem das novas lives. A Eriquinha já fez o convite aqui, a provocação para a live do dia 10 de fevereiro, onde ela vai trazer mais cenários da solução de inteligência artificial com Firefly. Mas obrigado a todos, excelente restante de quarta-feira e até a próxima live, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, Eriquinha. Obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Acompanhe nas redes sociais para ficar sabendo, né? Poder se inscrever na próxima live do dia 10, exclusiva sobre Firefly, mão na massa. Vou abrir o Firefly Boards para mostrar diversos recursos importantes para vocês. Um grande abraço e até a próxima.